Sejam muito bem-vindos ao seminário de indicadores económicos da zona euro. Antes de mais, uma palavra para o aviso de risco. Portanto, os CFDs são um produto financeiro complexo, existe o risco de perda superior ao capital investido, a possibilidade de serem exigidos reforços de margem, é um produto de remuneração não garantida, podem-se aplicar comissões ou outros encargos e, por último, as informações contidas nestes vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a IG Markets não se responsabiliza pelo uso da informação. Antes de mais, este seminário vem no seguimento do outro seminário de indicadores económicos dos Estados Unidos, que esse sim, um seminário mais importante, eu diria, e que normalmente mexe mais o mercado. É no fundo um seminário, um seminário muito parecido no que diz respeito também à estrutura, no que diz respeito à classificação dos indicadores económicos, à frequência dos dados, enfim. Basicamente é a mesma coisa, simplesmente isto é uma seleção dos principais indicadores económicos da zona euro. Portanto, nós começaremos então pela classificação, depois quer relativamente ao ciclo económico, quer relativamente ao timing, se são leading indicators, lagging ou se são coincidentes, e depois então vamos falar dos indicadores propriamente ditos. Portanto, no que diz respeito aos atributos, existem três tipos de indicadores, portanto, no fundo, que podem ser classificados em função da sua relação com o ciclo económico. Portanto, indicadores para o ciclo, que são, no fundo, indicadores que se movimentam na mesma direção que a economia. Se a economia cresce e portanto, se há um aumento da atividade económica, o número também é um número melhor, não é? Portanto, o número normalmente sobe. Indicadores que são em contraciclo, portanto, são no fundo indicadores que se movimentam na direção oposta à economia. Paradigma é a taxa de desemprego, não é? Se a economia está melhor, não é? Se aumenta a atividade económica, a partir de isso vai gerar criação de emprego, e o que é que acontece à taxa de desemprego? Ela vai diminuir. Depois temos os indicadores acíclicos, portanto, indicadores que não têm grande relação nem com a saúde económica, são geralmente pouco importantes, enfim, sei lá, por exemplo, o número de passageiros que passam por um aeroporto, por exemplo, enfim. Aqui em baixo temos o relógio de investimento. Se quiserem depois, convido-vos a voltarem a esta apresentação para com mais calma, no fundo, analisarem esta imagem, mas basicamente o que este relógio nos diz é onde é que nós devemos estar em função do ciclo económico, não é? Portanto, em que tipo de investimentos. No que diz respeito ao timing, também existem três tipos. Leading indicators, portanto, são indicadores que se alteram antes da economia real. São os mais importantes, são os indicadores que, no fundo, provocam alterações e a volatilidade nos mercados, permitem aos investidores prever como é que a economia se vai comportar, enfim, num espaço entre 3 a 6 meses. Portanto, são muito úteis para fazer previsões. Enfim, eu diria que os PMIs, por exemplo, o clima de investimento, portanto, no caso da Europa, o IFO, já vamos ver depois, as novas encomendas à indústria, a confiança dos consumidores, etc. Depois temos os lagging indicators, portanto, são indicadores que se movimentam alguns trimestres depois da economia real. Mais uma vez, volto aqui ao desemprego e ao emprego, indicadores do emprego, não é? Muitas vezes a economia já está a recuperar, não é? Já saiu de uma recessão ou de um período de abrandamento económico e a taxa de desemprego continua a subir. Depois temos os indicadores coincidentes que se alteram em função da economia no momento presente. Portanto, indicadores que se movem no fundo à mesma velocidade. São o caso do PIB, não é? O PIB diz-nos quanto é que a economia cresceu no final de um trimestre, como é que a economia está, a produção industrial, vendas a retalho. Portanto, tudo isto são indicadores da atividade económica que são no fundo fotografias do estado atual da economia. Aqui nós temos um calendário económico, por exemplo, para um dia. Aqui temos, por exemplo, para 2, mas porque é que nós pusemos isto aqui? Essencialmente porque é muito importante nós fazermos a separação e até para as pessoas perceberem o que é importante quando olhamos para um calendário económico. Todos os dias nós temos indicadores. É mais importante nós olharmos, e portanto aqui temos o quê? Temos aqui a data, peço desculpa.
Portanto, temos aqui a data, temos aqui a hora a que sai o indicador, o país a que ele diz respeito, como é que se chama o indicador, qual é que é o período que esse indicador, portanto, diz respeito, e depois temos aqui o survey. O survey é, no fundo, o consenso. O consenso é uma média das estimativas de economistas, de bancos de primeira linha, que, portanto, no fundo, a estimativa do mercado. E mais importante, se um indicador sai, portanto, temos aqui o atual, portanto, actual, será em inglês, a quanto é que saiu na realidade o indicador, seria depois publicado nesta linha. Mais importante, se ele sai melhor ou pior que o anterior, é se ele sai melhor ou pior do que a expectativa do mercado, porque o mercado tem tendência sempre a descontar por antecipação aquilo que vai acontecer e, portanto, convém nós sabermos sempre qual é que é a expectativa do mercado, que é no fundo aqui no consenso ou no survey, ou seja o que for, e portanto, não olharmos simplesmente para se sair melhor ou pior que o anterior. Temos então aqui as 6 categorias de indicadores, desde logo rendimento, consumo e produtividade, uma segunda categoria emprego, desemprego e salários, uma terceira produção e atividade económica, uma quarta categoria relacionada com preços, uma quinta categoria confiança, taxa de juros e crédito e, para finalizar, estatísticas internacionais. Só referir aqui portanto, abrir aqui um parênteses só para vos explicar aqui uma coisa. Portanto, para todos os indicadores que nós vamos ter sempre estas informações. A fonte, portanto, de onde é que vem, no fundo, o indicador, qual é que é a instituição que o publica. Depois, o que é ele mede, qual é que é o efeito normalmente, a frequência com que ele é conhecido, e notas importantes relativas ao indicador e porque é que, no fundo, o indicador é importante, não é? Quer dizer, porque é que vale a pena nós olharmos para esse indicador. E nós temos isto para todos os indicadores que eu vos vou mostrar. Portanto, começando, este é um indicador, é o PIB, GDP, Gross Domestic Product, neste caso seria para a zona euro. Basicamente o PIB toda a gente sabe o que é, não é? Mede o crescimento anualizado, ajustado à inflação de todos os bens e serviços produzidos pela economia. Obviamente se é positivo, não é? Se um número sai superior àquilo que se está à espera, isso é positivo, não é? Uma surpresa positiva para o mercado. É divulgado trimestralmente, cerca de 45 dias depois do final do trimestre a que ele diz respeito. Relativamente ao PIB, se nos Estados Unidos nós temos duas estimativas e depois um valor final, para a Europa nós temos uma estimativa e depois o valor final. Obviamente, elas são divulgadas com cerca de 10 dias de diferença. Portanto, temos a primeira estimativa preliminar e depois a final, não é? A preliminar tem mais impacto porque é divulgada primeiro, como é lógico, e, portanto, depois a final faz algum ajuste ali à estimativa preliminar. Mas, normalmente, a estimativa preliminar é que tem mais impacto. E o PIB é o indicador mais importante da atividade económica, não é? Portanto, diz-nos exatamente como é que está a economia. Depois, Retail Sales, as vendas a retalho, tudo o que diz respeito a vendas a retalho, ou relacionado com o retalho ou com o consumo, é sempre muito importante, porque nos países desenvolvidos o consumo contribui com cerca de 2/3 para o crescimento do PIB. Portanto, o consumo é extremamente importante. Portanto, há dois tipos de indicadores aqui de vendas a retalho na Europa. Temos as Core Retail Sales em baixo e as Retail Sales em cima. São ambas divulgadas mensalmente e portanto, são divulgadas no mesmo dia. A grande diferença é que as Core Retail Sales excluem, no fundo, basicamente, portanto, o setor automóvel. Okay? O setor automóvel contribui para cerca de 20% das vendas a retalho totais. E portanto, como acabam por ser dados bastante voláteis, podem distorcer a realidade do mercado. Daí que os dados core em que se exclui portanto, o setor automóvel, as vendas do setor automóvel, no fundo, são mais corretos e acabam por ser mais vistos como, se calhar, um bocadinho mais fiáveis. Portanto, relativamente à segunda categoria, emprego, desemprego e salários. Desde logo, taxa de desemprego, importantíssima.
A taxa de desemprego é divulgada mensalmente, cerca de 30 dias depois do final do mês. É publicada pelo Eurostat. Basicamente, a taxa de desemprego é a percentagem do total da população ativa que está desempregada e que procura ativamente emprego, não é? No mês passado, não é? No mês a que diz respeito o indicador. Obviamente, aqui, a taxa de desemprego na Europa, em comparação, por exemplo, com a taxa de desemprego nos Estados Unidos, tem menos importância. Mas na Europa, ainda assim, é um indicador que vale a pena nós olharmos com atenção. Tem um impacto relativamente diminuto, porque o mercado vai formando a sua opinião acerca da taxa de desemprego, mas é um indicador que pode sempre mexer. Relativamente, portanto, à produção e atividade económica. Produção e atividade económica na zona euro tem aqui uma particularidade, que é, nós temos os indicadores, os PMIs, enfim, e temos aqui a produção industrial. Que são estes dois indicadores para onde estamos a olhar neste momento. A produção industrial conta essencialmente na Alemanha e na França. O resto podemos olhar, mas não vai ter grande impacto no mercado. Portanto, aquilo que nos interessa é a produção industrial. Já sabe o que é, não é? O crescimento ajustado à inflação da produção total dos produtores, minas e utilities. São divulgadas mensalmente, cerca de 40 dias depois do final do mês. A produção industrial é um leading indicator, não é? Portanto, diz-nos como é que a coisa está no fundo a reagir, como é que a produção, a economia está a reagir aos altos e baixos do ciclo económico. Se há mais produção, então à partida vai haver mais procura, não é? Se vai haver mais procura, é preciso contratar mais pessoas, criar mais emprego, etc. Portanto, estas relações dos vários indicadores enfim, vale a pena olhar mais para a produção industrial na Alemanha e na França. Temos também a produção industrial na zona euro, que é esta que temos aqui. Enfim, tende a ter um impacto diminuto, porque antes de nós conhecermos a produção industrial na zona euro, já conhecemos a produção industrial da Alemanha e da França, e a Alemanha e a França contam para cerca de metade da economia da zona euro. E, portanto, como já foram divulgadas, nós já sabemos mais ou menos como é que a produção industrial vai no fundo, evoluir. Portanto, é divulgada mensalmente, 45 dias depois do final do mês. Depois temos as factory orders, portanto, são encomendas, no fundo, às fábricas, basicamente. Também, o que é que isto quer dizer? Se aumentam as ordens, a atividade produtiva também vai ter que aumentar para satisfazer essas mesmas ordens e, portanto, no fundo, um indicador, um leading indicator, não é? Diz-nos como é que a produção vai ocorrer daqui a alguns meses. Também é divulgado mensalmente, cerca de 35 dias depois do final do mês. Quando vocês se habituarem depois a olhar para um calendário económico, já sabem que normalmente na primeira semana do mês sai isto, na segunda sai isto, enfim, e os indicadores são sempre os mesmos em função da semana do mês em que nós estamos. E depois temos aqui os PMIs. Os PMIs são essencialmente publicados pela Reuters. Isto é uma sondagem que é feita a 600 diretores de compras e que respondem a um questionário sobre as condições económicas, como é que a coisa está a nível do emprego, da produção, novas encomendas, dos preços, estão a contratar pessoas, se não estão, como é que está os estoques. Portanto, é uma sondagem muito grande que é feita. Tem ali a barreira dos 50. Se os PMIs saem acima de 50, o PMI quer dizer Purchasing Managers Index. É publicado pela Markit. Portanto, acima de 50 indica que o setor está em expansão. Abaixo de 50 indica que ele está em contração. Também existem duas versões para este indicador. A flash e a final. A flash, obviamente, acaba por ter, no fundo, mais impacto, porque é o flash estimate, é a estimativa, no fundo, inicial para o setor. Como veem aqui no título do slide, isto é German e Euro. Portanto, eu diria que a Alemanha e o PMI relativo à Alemanha, depois, enfim, também relativamente à França, mas muito mais a Alemanha, tem muito mais impacto no mercado e eu diria que em primeiro lugar o euro, a parte do euro. E isto é relativamente ao setor produtivo, portanto, Manufacturing PMI, ok?